No dia 12 de setembro, uma notícia abalou fortemente o meio nerd. A Unity, conhecida por seu motor gráfico, começaria a cobrar seus desenvolvedores por cada instalação de seus jogos a partir de 2024. Cobranças essas indo de 2 a 20 centavos de dólar por instalação. A recepção foi, como se deve imaginar, negativa. Bem negativa. Para se ter ideia, Dani, o criador de Muck e Crab Game, mostrou em seu Twitter, ou X se você for chato, que iria dever mais de 5 bilhões de dólares para ambos os jogos, e o estúdio Massive Monsters prometeu excluir Cult of the Lamb, seu maior sucesso até então, do catálogo de todas as lojas digitais, em protesto às decisões da Unity. Por mais que a reação de todos tenha sido negativa e que as notícias tenham sido veiculadas de forma negativa, a Unity não pareceu reaver sua posição, até que no dia 18 do mesmo mês, a Unity se pronunciou em seu Twitter oficial e, segundo os mesmos, ouviram as reclamações e se desculpam pela confusão causada pela nova política e, continuando ainda, prometem mudanças na política de taxação. E em uma notícia sem qualquer relação, o presidente e o CEO da Unity venderam suas partes de ações da empresa. O primeiro vendendo 37,5 mil ações no primeiro dia e o segundo 2.000 ações no dia 6. Claro, alguns vão dizer que isso pode ser considerado um movimento de inside trading, onde investidores tomam decisões financeiras com base em informações privilegiadas, sem que essas tenham sido reveladas ao público. Pessoas como Scott Richmond, diretor da Brickrock Games, que disse em seu Twitter: "É muito legal ver os executivos da Unity realizando negociações com informações privilegiadas reais, vendendo ações poucos dias antes do óbvio show de horrores que é a mudança nas estruturas de preços." Mas claro, eu não sou uma dessas pessoas, eu nunca diria isso em um canal como o Conselho Filho. De qualquer forma, tanto a reciprocidade das novas políticas quanto o movimento discutivelmente legal tomado pelos responsáveis pela Unity demonstrou um problema muito presente em o nosso contexto social, onde essas empresas se tornam donas das ferramentas que tornam possível as criações de certos produtos. Uma espécie de meio que torna possível a produção, sei lá, eu tô pensando na teoria. Além de já possuírem liberdade de decisão absoluta sobre esses meios, empresas também possuem proteção legal aos meios, para não correrem risco de outros usarem de sua tecnologia, e com isso lucrarem com seus produtos. Uma dessas proteções é a propriedade intelectual, ou PI. Surgindo durante o Renascimento e ressignificada durante a Revolução Industrial, a PI tem como função a proteção legal de inovações tecnológicas e criações artísticas aos seus respectivos autores, prevendo punições para aqueles que as utilizarem sem qualquer autorização. Duas diferenças separam a API durante a Renascença e a Revolução Industrial. A primeira foi a transformação da API em uma mercadoria passível de compra, venda e aluguel, geralmente por meio de pagamento de royalties. Já a segunda foi a adição de mais propriedades aplicadas nessa mercadoria. Enquanto na Revolução Industrial as APIs eram em grande maioria patentes de máquinas e outras invenções, hoje as APIs são mais usadas em conceitos, coisas não materiais que carregam certo valor a eles. Coisas como nome fantasia, domínios, franquias e personagens. Sim, eu tô falando do rato. Quando o Mickey Mouse entrou em domínio público? No início do século XX, o cinema tinha apenas dois públicos, adultos e adultos com filhos. Para o primeiro, existia uma variedade de longas, das mais mirabolantes aventuras até filmes picantes, cujas cenas mais eróticas eram mulheres mostrando as pernas. Para o segundo público, só existia uma opção: desenhos. Como a televisão ainda não havia se popularizado, o passatempo dessas crianças era implorar aos pais para assistirem 2, 3 episódios do que estivesse passando. E uma empresa era especialmente boa em fazer tais animações. Embora não tenha inventado o conceito, foi a Disney que popularizou a ideia de que animações são para crianças. Bom, não são, mas você entendeu. Através de seus curtas e, claro, do seu grande sucesso e primeiro longa animado da história, Branca de Neve e os Sete Anões. Mas nenhum deles, nem os mais caros, os mais rentáveis, até os mais populares de certa forma, chegou próximo ao menino de ouro do Walter Disney, o Mickey Mouse. Mickey Mouse era mais do que um personagem. Para Walter Disney, ele foi o seu amuleto, um amuleto precioso que disparou o próprio e a Disney Company ao sucesso. Mais do que isso, Mickey Mouse se tornou a própria Disney Company, não existindo uma separação clara entre ambos. Pensar em Disney é pensar em Mickey Mouse, e pensar em Mickey Mouse
é pensar em Disney. Nas palavras do Pop Valtinho, nunca liguei pra garotas e continuo não ligando. Amo Mickey Mouse mais do que qualquer mulher que já conheci. Valtinho era casado quando disse isso. E sua mulher concordava? Será que ela se vestia de rato pra ele? Algo como o Mickey era precioso demais para o Walter Disney e continuou sendo precioso para a empresa depois de sua morte em 66. Infelizmente, a lei dos Estados Unidos permitia que um autor mantivesse sua propriedade e lucrasse com essa obra por 56 anos. E após isso, tal obra estaria em domínio público, não podendo mais ser usada por uma única pessoa ou empresa. Então era óbvio quanto seus investidores ficaram deprimidos quando perderam sua figura mestre e símbolo da empresa em 84. Parte 2. Quando Mickey Mouse não entrou para o domínio público. A primeira aparição de Mickey Mouse foi em 1928, no curta Steamboat Willie, aquele que ele pilota um barco assoviando e aparece em algumas intros da Disney. Foi idealizado como uma paródia do sucesso da época Steamboat Bill Jr., do diretor Charles René. O sucesso do curta foi imediato, grande parte por ser o primeiro desenho com áudio sincronizado da época, com o próprio Walt Disney interpretando o rato. Porém, foi este pequeno camundongo quem levou crédito por isso. A Disney Company não foi a primeira empresa do Walt Disney. Ele já havia falido uma empresa chamada Loud O'Grant em 1923, e ela não seria a última. Walt Disney era um homem, no mínimo, fantasioso, para não dizer místico. Colocar seu sucesso nas mãos de um personagem não era algo de se assombrar. Claro, não digo isso como demérito, de forma alguma. Disney tinha muitos defeitos. Mas não é como se o homem fosse incapaz mentalmente. Caramba, foi com o auxílio dele que surgiu a política do Big Stick, que afeta o nosso país até hoje. O que eu quero dizer é que Disney via Mickey como a chave de seu sucesso. E como dono da companhia, essa visão foi passada para ela. Era o dever da Disney proteger esse pequeno camundongo de todas as formas possíveis. Seriam necessários melhores advogados do mercado, especialistas das leis americanas, pessoas capazes de convencer todo o Senado americano de que essa luta era justa. Ou eles podiam fazer isso. Essa ligação umbilical entre Disney e Mickey levou a empresa a adotar uma abordagem rigorosa para proteger os seus direitos autorais sobre esse personagem. Sempre que os direitos autorais de Mickey Mouse estão prestes a expirar, a Disney empreende esforços significativos para estender a sua proteção, incluindo ações de lobby no Congresso e campanhas de apoio legislativo, pressionando o governo americano para estender os direitos autorais corporativos, resultando em novas leis que, somadas, ampliou a proteção intelectual para mais de 95 anos. Outra forma de proteção que vale a pena ser citada é a diferenciação do personagem através do tempo. Você pode reparar que o Mickey de Steamboat Willie não é o mesmo Mickey atual, que também é diferente do Mickey de 10 anos, de 20 anos, de 40 anos atrás. Mesmo sendo o mesmo personagem, legalmente são tratados como distintos, pelo menos no seu design. Por exemplo, o Mickey mais próximo de entrar em propriedade pública é o Mickey de Steamboat Willie, a partir de 2024. Agora o Mickey do filme Fantasia, por exemplo, o filme de curtas onde o rato é um aprendiz de bruxo, só perderá seu status a partir de 2035, caso não haja qualquer mudança na lei. Os defensores da extensão dos direitos autorais argumentam que isso é necessário para incentivar a criação de novas obras, proteger fontes de renda e manter o espírito original da lei, que buscava proporcionar 2 gerações de renda. O que, convenhamos, é um argumento bem bunda. Basicamente o que eles querem dizer é: como assim tu quer que todo mundo use um rato de 100 anos? Cria outro rato! Em última análise, o caso do Mickey Mouse ilustra como a propriedade intelectual pode ter um impacto significativo na cultura de massas. A Disney, com seu personagem icônico, demonstrou a importância de proteger ativos intelectuais e como as leis podem ser moldadas para atender aos interesses corporativos, incluindo defender o uso exclusivo de personagens que são mais velhos do que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. É no mínimo estranho pensar que não podemos ter acesso a certas coisas
por conta de leis feitas há quase meio século atrás e que não beneficiam nada além de empresas multibilionárias. Mas afinal, por que você devia se importar com isso? Por que eu tô, nesse exato momento, me importando tanto com um rato de 100 anos de idade? Bom, porque isso não é só sobre o rato. Pensa comigo, você acha que foi a Disney que inventou personagens como Pinóquio, Cinderela, Bela Adormecida, Princesa e o Sapo, ou até um filme que eu já citei, Branca de Neve? Claro que não, porque todos esses personagens já existiam antes da Disney. Parafraseando o livro Free Culture, ou Cultura Livre, a Disney pegou essas histórias e as recontou de uma maneira que as levou para uma nova era. Ela animou as histórias com personagens e luz. Sem remover completamente os elementos de medo e perigo, a Disney tornou engraçado o que era sombrio e injetou uma verdadeira emoção de compaixão onde havia apenas medo. E não apenas o trabalho dos irmãos Grimm. Na verdade, o catálogo dos trabalhos da Disney, baseado no trabalho de outros, é impressionante quando reunido. Branca de Neve, Fantasia, Pinóquio, Dumbo, Bambi, Canção do Sul grande, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Robin Hood, Peter Pan, A Dama e o Vagabundo, Mulan, A Bela Adormecida, 101 Dálmatas, A Espada Era a Lei e Mowgli, o Menino Lobo. Em todos esses casos, a Disney, ou a Disney Inc., arrancou a criatividade da cultura ao seu redor, misturou essa criatividade com seu próprio talento extraordinário e depois queimou essa mistura da alma de sua própria cultura. A Disney ganhou notoriedade com suas histórias baseadas em domínio público, e ainda continua ganhando, visto sua fase de transformar animações clássicas em live action. Então evitar que um de seus personagens não entre em domínio público através de leis que são claramente danosas ao mercado em geral e principalmente ao consumidor, é no mínimo estranho. Ou como diria Ada Conover, remixing the works of the past is an essential part of how we create new culture. And the true irony is that no one understood that better than Walt Disney. Dozens of Disney characters were taken directly from the public domain. That's hypocritical. That's hypocritical. Agora, um outro problema que eu gostaria que você pensasse. Quanto de histórias originais você consome? Sem meme. Pode ser um produto indie, um financiamento coletivo, uma fanfic até. Qualquer coisa assim. Pausa o vídeo por 10 segundinhos e volta depois. Agora, quantas histórias você consumiu com personagens da Marvel, por exemplo? Da DC, da Nintendo, Sony, Microsoft, Netflix, Amazon? Eu aposto que o número foi bem maior. E não é à toa. Tais personagens aparecem para nós o tempo todo, via propaganda ou via até recomendação mesmo. Nós não precisamos nos esforçar para conhecer esses personagens. Então por que algumas pequenas empresas, no caso pequena de número, não de tamanho, podem escrever histórias desse mesmo personagem, desses mesmos personagens? Será que algo escrito por alguém que cria algo menor, por hobby, algo autoral, mas ao mesmo tempo indie, vale menos do que um escritor de uma empresa multibilionária? Eu pessoalmente não acredito nisso. No fim das contas, a propriedade intelectual acaba por, majoritariamente, proteger apenas o lucro de empresas já muito ricas, sendo o caso do Mickey Mouse apenas uma pequena parte do problema, a ponta do iceberg. É um exemplo de como nossas leis muitas vezes favorecem os gigantes corporativos, em detrimento de nossa criatividade e das nossas vozes. E não me entenda errado, eu não quero que ninguém pare de consumir essas histórias. Eu nem acho que isso seja possível. Mas por favor, da próxima vez que você assistir a uma produção de uma grande empresa, pense em todas as histórias incríveis que podiam estar sendo escritas ou contadas por pessoas comuns. Histórias que podiam ter sido contadas por você.